Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira, tempo de Natal, depois da Epifania. Nesta celebração, a partir dos ensinamentos de Jesus, aprendemos a ser comunidade e nos fortalecemos como povo de Deus. O evangelho de hoje é de Marcos capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver, eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, encontramos-nos diante do banquete da vida. Jesus sacia a multidão faminta. O evangelista São Marcos dá extrema relevância à tradição do sinal da multiplicação dos pães, ao recordá-lo por 2 vezes. Marcos 6, 34 a 44, que é o evangelho de hoje, e Marcos 8, de 1 a 9. Reunidos com o mestre, ao retomarem da missão, os discípulos são levados por Jesus para um descanso merecido em um lugar à parte. Marcos 6, 30 a 33. No entanto, a multidão os vê embarcando, os reconhece, corre e chega antes. Ao desembarcar, Jesus contempla aquela gente e se compadece porque eram como ovelhas sem pastor. Movido de compaixão, Jesus ensina e alimenta. Jesus é a palavra e pão, mestre e pastor. Ensina como mestre, alimenta como pastor. O modo como Marcos descreve a cena é alusão clara à celebração eucarística. Primeiro, Jesus ensina, mesa da palavra, menção a Êxodo 18, 20. Segundo, Jesus ordena que se sentem em grupos, arrumação do povo em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10, evocando o Êxodo 18, 21, 25. Terceiro, sacia a fome, mesa eucarística, referência a Êxodo 16, 1, 36. Assim, entendemos que um povo que se deixa organizar por Jesus e por seus ensinamentos terá sempre alimento e vida em abundância, pois se organizou a partir da fraternidade e da partilha. Em Jesus jamais haverá carência ou miséria. Ele é capaz de multiplicar nossos dons e talentos, de multiplicar em nós a capacidade de fazer o bem. Preocupado com a fome do povo, Jesus olha para aqueles que o seguiram até um lugar deserto e provoca seus discípulos para que alimentem o povo. Mas como dar de comer a tanta gente com tão pouco? Esse é o pensamento que muitas vezes nos atrapalha na hora de partilhar. Queremos partilhar o que nos sobra, o excesso, aquilo que não nos fará falta. Entretanto, Jesus mostra que o milagre está justamente em oferecer o pouco que temos. Quando descobrimos que a nossa pobreza é fonte de riqueza, então estamos começando a entender o milagre da partilha. De repente, 5 pães e 2 peixes foram capazes de alimentar uma multidão. Pobreza partilhada converte-se em riqueza abençoada. E todos se saciam e ainda sobra para quem mais quiser. Deus é assim, tem uma matemática diferente da nossa.
Senhor, a paz é bem maior, a alegria que penetra a nossa alma e como rocha nos dá a firmeza de viver, de conviver, de encontrar-se, de amar. Sem a paz encontramos a guerra, sem a paz encontramos o desamor, sem a paz perdemos a vida, sem a paz a sociedade e as famílias se infernizam. Sem a paz só encontramos o terror e o medo e a amargura, e a tristeza invadem nossa existência. Neste Natal, fazei com que Jesus nasça em nosso coração, no coração do violento, de quem relativiza a vida, no coração dos que maquinam o mal. Fortalecei os que praticam o bem, buscam a justiça e a misericórdia. Fazei, Senhor, o Cristo nascer em nossa existência, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Ainda é tempo de Natal. Benditos sejam aqueles que promovem a paz. Benditos sejam os que nele renascem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dizem ser pouco o que trago em minhas mãos. Aos olhos de muitos não há nenhum valor. Ao meu redor eu vejo uma grande multidão que precisa de alimento, esperança e salvação. Eu trago 5 pães e 2 peixes. Meu Deus, fará um milagre acontecer. Vai multiplicar o que trago em minhas mãos, minha oferta. Jesus transforma e dá pra alimentar uma grande multidão. Dizem ser pouco o que trago em minhas mãos. Aos olhos de muitos não há nenhum valor. Ao meu redor eu vejo uma grande multidão que precisa de alimento, esperança e salvação. Eu trago 5 pães e 2 peixes. Meu Deus, fará um milagre acontecer. Vai multiplicar o que trago em minhas mãos, minha oferta. Jesus transforma e dá pra alimentar uma grande multidão. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Meu Deus,